Oi, Oi. só mais um pouquinho, tá, pessoal? Deixa eu ver. Falta a Ellen e a Tainá. E a Ana Caroline. Chegou a Ellen. Só mais um pouquinho, pessoal. Vamos lá. 7:06 e o conteúdo de hoje é bem extenso. Vocês estão bem? Gostaram do friozinho que chegou ontem de tarde? Vamos lá. A gente vai falar, pessoal, hoje sobre a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho. Quando isso ocorre na empresa e por que isso acontece, o que leva uma empresa a suspender ou interromper o contrato. A suspensão, o funcionário fica sem salário e sem tempo de serviço, quer dizer,
Se tu ficar suspenso uma semana, essa uma semana não conta para tempo de serviço, não conta para férias, não conta para décimo, não conta para salário. A interrupção inclui salário e inclui tempo de serviço. Em quando que acontece uma e quando que acontece outra. Uma breve distinção entre suspensão e interrupção do contrato de trabalho é aplicada pela lei, sempre regidos pela CLT, né? Que é a Consolidação das Leis do Trabalho, referentes aos artigos 471 até o 476. Eu vou falar de uma forma mais sucinta, porque eu não vou falar juridiquês, ficar falando sobre artigos, sobre legislação para vocês. Eu vou explicar da forma como acontecem as coisas. A legislação consta no material de vocês, para que vocês tenham conhecimento dela e não sejam pegos de surpresa. E todo o conteúdo escrito das aulas, ele é material de estudo para as provas, tá, pessoal? Suspensão. O empregado fica afastado da empresa quando ele é suspenso, ele não recebe salário, não conta para tempo de serviço e havendo cessação provisória e total dos efeitos do contrato. O que é uma suspensão? Suspensão, o funcionário. Vocês já ouviram falar na advertência disciplinar, né? A gente faz advertência disciplinar em algumas situações, dependendo do delito, digamos assim, da falha que o funcionário cometeu, ele pode sofrer uma suspensão do contrato de trabalho. Por quanto tempo o funcionário pode ficar afastado, pode ficar suspenso? Não pode ser superior a 30 dias. Então, quer dizer, eu posso dar uma suspensão de 15 dias? Pode. E nessa situação é prejudicado o 13º dele. Ele perde 1/12 de 13º. E também perde 1/12 para a contagem de férias. Exemplos: aborto criminoso, quando a pessoa é processada por ter cometido um aborto, a empresa pode fazer uma suspensão. Aposentadoria por invalidez, ela também, o contrato fica suspenso. Nesse caso aqui, o contrato fica suspenso por tempo indeterminado ou até o óbito do funcionário aposentado por invalidez. Quando assume um cargo público, por exemplo, eu sou funcionária de uma empresa privada, mas eu passei em um concurso público. Eu posso pedir a suspensão do meu contrato de trabalho para assumir o cargo público e depois, não passei no estágio probatório, posso voltar para a empresa. As empresas concordam com isso? Não, elas preferem fazer a demissão e não a suspensão do contrato de trabalho. Os intervalos e por suspensão disciplinar, que foi a primeira que eu falei. A interrupção. Quando o empregado for remunerado normalmente, embora não esteja prestando serviços, ele não está trabalhando, contando também o seu tempo de serviço. E de que maneira o contrato é interrompido? O contrato ele é interrompido quando vai servir o serviço militar, né? Vai para o quartel. Quando o funcionário entra em auxílio-doença, os primeiros 15 dias da interrupção por atestado médico, a empresa paga o salário ainda e os benefícios. A partir do 16º dia é por conta da Previdência Social. Quando são férias, o contrato de trabalho também está interrompido. O funcionário caiu, quebrou o braço nas férias. É acidente de trabalho? Não, ele estava de férias, afastado da empresa com contrato interrompido. Descanso semanal remunerado, que é os domingos, os sábados, os dias que a gente não trabalha, também é interrupção de contrato. E no caso do salário maternidade, também é uma interrupção de contrato, né? Porque por 120 dias o contrato está suspenso, porque a mãe está cumprindo o período de licença maternidade, depois mais 30 dias, contrato suspenso para situação de férias.
Suspensão, o capítulo 4, então, da suspensão e da interrupção. O 471, o empregado fica afastado do emprego, são asseguradas por ocasião do seu retorno todas as vantagens em sua ausência tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa. O afastamento do empregado em virtude das exigências de serviço militar, nesse caso aqui, interrupção, ou de cargo público, não constituirá motivo de alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. Quer dizer, não é porque eu passei num concurso público ou porque eu vou servir ao exército que a empresa pode me demitir. Não, justamente quando eu vou servir ao exército, eu não posso demitir o funcionário. Ele tem estabilidade até dar baixa no quartel e a empresa precisa, ela é obrigada a ficar recolhendo o fundo de garantia por tempo de serviço do funcionário. Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo que ele se afastou em virtude de exigência de serviço militar, é indispensável que o empregador seja notificado dessa intenção. Através de carta registrada, telegrama nem existe mais, né? Mas lá na CLT consta ainda a palavra telegrama. Mas 30 dias antes do funcionário dar baixa no quartel, ele precisa notificar a empresa de maneira formal que ele vai dar baixa e que ele está à disposição da empresa para voltar a servir, a voltar a prestar os seus serviços na empresa que ele trabalhava antes de ir para o quartel. Algumas vezes as empresas aceitam os funcionários de volta. Tem situações que a empresa não aceita? Tem sim. Tem situações que a empresa, quando o funcionário volta do quartel, ela faz o desligamento. Mas por quê? Porque eu precisava daquela mão de obra e o cara foi para o quartel e eu precisava dele. Então eu contratei outra pessoa para trabalhar no lugar dele. Então, quando ele volta do quartel, eu vou preferir, claro, ficar com aquela pessoa que já está trabalhando comigo há um tempo, que já tem conhecimento das atividades e já está me fazendo entregas, já está entregando resultados. Motivo relevante de interesse para a segurança nacional, poderá a autoridade competente solicitar o afastamento do empregado do serviço ou do local de trabalho. Isso também configura uma suspensão do contrato de trabalho. Por exemplo, porque ele foi chamado pelo Exército por uma emergência nacional ou porque ele cometeu um crime e ele vai ser preso. Aí, nesse caso, o contrato é suspenso e não conta tempo de serviço. Por que quando é preso? Porque ele cometeu um crime. O afastamento que se refere ao parágrafo anterior será solicitado pela autoridade competente direto ao empregador, quer dizer, a Procuradoria Regional do Trabalho, ou a Polícia Civil, ou a Justiça Federal, ou o Exército, seja lá quem for, vai notificar o empregador e vai solicitar a suspensão do contrato dele. Os primeiros 90 dias desse afastamento, o empregado continuará recebendo a sua remuneração. A partir do 91º dia, já não mais, tá, pessoal? Essa é uma das situações de suspensão. No artigo 473, então, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, né? Poderá faltar ao trabalho, isso se considera como falta justificada, sem prejuízo do salário, nas seguintes condições. E aqui é interrupção, porque não tem prejuízo do salário, tá? 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, do ascendente, do descendente. Eu sempre costumo dizer, a minha colega sempre tem a mesma dúvida, né? Ah, a certidão de óbito vale para abonar falta da tia? Não. Vale para abonar a falta do irmão? Não. Vale para abonar a falta da cunhada? Não. Para que vale? Vale para quem nasceu antes de mim
e para quem nasceu depois de mim. Quer dizer que para mim nascer, eu tive uma mãe, eu tive uma avó, eu tive uma bisavó, eu tive uma tataravó e assim antes delas. Para eu nascer, eu tive um pai, eu tive um vô, eu tive um bisavô, eu tive um tataravô e assim antes deles. As pessoas que foram gerando vida na linha de sucessão reta, na minha linha de sucessão, quer dizer, depois de mim, para valer a certidão de óbito, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, meus trinetos e daqui para frente, tudo que tiver vínculo direto a mim. Minha irmã vale? Não vale. Marido da minha irmã vale? Não vale. Então, é só antes de mim, depois de mim, em linha reta na árvore genealógica. É nessa situação que é válido a falta por 2 dias consecutivos em caso de óbito. 3 dias consecutivos em virtude de casamento, então, por favor, não casem na sexta-feira, porque vocês vão perder o sábado e o domingo, né? Casou sexta, aí então é o sábado e o domingo, e a sexta fechou os 3 dias e acabou. Se bem que hoje em dia a lua de mel já é muito antes do casamento, então nem faz diferença esses 3 dias. Um dia pelo nascimento do filho, não é mais. Não é mais, tá, pessoal? Quando nasce o filho, até nem me dei conta disso aqui. Deixa eu olhar um negócio aqui. Afastamento. Cinco dias. Nascimento de filho agora, pessoal, é 5 dias corridos, não é mais um. Antes o pai tinha direito a um dia pelo nascimento do filho. Houve uma mudança na legislação na reforma trabalhista de 2017 e são 5 dias corridos. Eu sei, eu lembrei que não era um, porque um dos colegas que ficou papai, eu tive 3 colegas que ficaram pais na sequência no final do ano passado. Foi novembro e dezembro, assim, 3 meninas que nasceram. Não, 2 meninas e um menino, que nasceu um atrás do outro. E aí um dos colegas ainda disse assim, puxa, né, a Antonella ainda para me sacanear, por que ela foi nascer numa sexta-feira, por que essa guria não nasceu segunda, né? Mas, enfim, nem, isso não dá para programar, né? Tu pode até programar a cesariana lá para o dia tal, mas acontecem coisas que a mãe precisa de ajuda médica e muitas vezes precisa que o bebê nasça antes. Um dia a cada 12 meses de trabalho para doação voluntária de sangue. Quando a gente doa sangue, então tem direito a um dia de atestado médico para repouso e recuperação. 2 dias consecutivos ou não para se alistar como eleitor. Período de tempo de serviço que tiver que cumprir a exigência de serviço militar, se vai ser 12, 18, 24 meses, aí depende, né? Cada caso é um caso. Nos dias que estiver comprovadamente realizando exame de vestibular para ingresso no ensino superior, esse dia também não pode ser descontado do funcionário, tá? Mas o funcionário precisa comprovar que ele vai fazer vestibular. Tempo necessário quando necessitar comparecer em juízo para alguma audiência ou na delegacia para prestar esclarecimentos. Tempo necessário na qualidade de representante de entidade sindical. Aí o afastamento, a pessoa deixa de trabalhar para a empresa, trabalha para o sindicato e recebe dos dois, tá, pessoal? Acho que é isso, eu não esqueci de nada. Ah, quando vocês trabalham nas eleições, para cada dia de trabalho ganha 2 dias. Então, se tu for presidente da mesa, tu vai ganhar mais. Eu sei que quando tem 2 turnos e a pessoa é presidente da mesa, ela ganha 10 dias de folga. Ganha 2 dias para reunião, ganha 2 dias para convocação lá de ver as urnas, ganha 2 dias para
2 dias para a reunião, 2 dias para buscar as urnas, 2 dias pelo dia que trabalhou. Segundo turno, 2 dias para buscar as urnas e 2 dias pelo dia da eleição de novo. 2 vezes 5, 10 dias de folga no ano, porque trabalhou nas eleições. Então, e o mesário e o outro não, é 2 dias para cada dia de trabalho, então é o dia os 2 turnos da eleição que somam 4. Em algumas situações, o mesário precisa comparecer, o primeiro mesário comparecer à reunião, e ele acaba tendo 6 dias, tá? De suspensão sem prejuízo ao salário. A suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Não pode suspender um funcionário do trabalho por falta, mesmo que seja grave, por mais de 30 dias. O empregado aposentado por invalidez terá suspenso seu contrato de trabalho pelo prazo fixado na lei da Previdência Social, quer dizer, todo o tempo que tiver afastado por invalidez, até que tenha alta médica. Normalmente isso não acontece, principalmente se esta pessoa tiver mais de 60 anos. A Previdência aposenta por invalidez. Com mais de 60 anos, é muito difícil eles darem alta e pedirem a reintegração ou reabilitação do funcionário. Ele aposenta por invalidez e fica até o óbito, e a empresa só pode fazer a rescisão do funcionário aposentado por invalidez após o óbito, ou se o funcionário procurar a empresa e pedir demissão. E ainda tem que passar pelo médico do trabalho, e o médico do trabalho precisa concordar com isso, né? Recuperando o emprego, capacidade de trabalho, aposentadoria cancelada, isso aqui é quando recebe alta da aposentadoria por invalidez, que são raras as situações. Pode acontecer de uma pessoa com 20 anos cair, quebrar a perna, fazer uma fratura de perna, usar aquela parafernália toda de ferro, passar por um longo período de tratamento, o advogado dessa pessoa solicitar uma aposentadoria administrativa por invalidez, o INSS concede, o funcionário é aposentado por invalidez, suspende o contrato. E aí passou lá 5, 10 anos, ele tá legal, ele tá caminhando, ele tem condições, o INSS chama para uma perícia, dá alta, porque ele tem só 25 anos, dá alta médica, manda de volta para a empresa e manda a empresa reabilitar. A empresa não pode pegar o cara de volta e botar para a rua no outro dia. A empresa precisa reabilitar e ela vai ser monitorada pela Previdência Social e pelo Ministério do Trabalho, sob pena de discriminação, porque normalmente quando uma pessoa fica tanto tempo afastada por uma fratura, por uma lesão assim, ela quando volta PCD, porque voltou com um defeito na perna, volta com laudo médico para reabilitação como PCD. Então tem todo um critério aí também por trás disso. Se o empregador houver admitido substituto para o aposentado, poderá rescindir com este o respectivo contrato de trabalho sem indenização, desde que tenha havido ciência inequívoca da interinidade do contrato celebrado, quer dizer, demite aquela pessoa que tu contratou, mas não o que teve alta, né? É bem complicada essa situação, tá, pessoal? Acontece em casos assim de funcionário aposentado por invalidez que volta, reabilita e é demitido e faz dano moral por discriminação. Então, as empresas normalmente tentam reabilitar em outra função, em outra coisa, e segura lá por um tempo para depois fazer o desligamento. Seguro-doença, auxílio-enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerada durante o prazo do benefício. O contrato de trabalho pode ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para participação do empregado em curso ou programa de qualificação oferecido pelo empregador, quer dizer, eu vou te mandar, tu trabalha para mim, eu vou te mandar para o Canadá para te fazer um curso de línguas, eu vou suspender o teu contrato e tu vai para o Canadá fazer línguas, eu vou pagar o teu curso lá e durante o período do curso o contrato fica suspenso.
Após autorização concedida por intermédio de convenção ou acordo coletivo, o empregador deverá notificar o sindicato com antecedência mínima de 15 dias da suspensão contratual. O contrato de trabalho não poderá ser suspenso em conformidade com o disposto no caput deste artigo. O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal. O que é essa ajuda compensatória mensal? Alguns sindicatos de categoria têm assim. Quando o funcionário se afastar, o Big tinha, tá, pessoal? Agora eu lembrei. O Big tinha. Quando o funcionário se afastar por auxílio-doença, a empresa, por um período de 6 meses, irá continuar pagando ao empregado sem tributação, sem FGTS, sem INSS, como uma bonificação, como um complemento da remuneração ao benefício de auxílio-doença recebido da Previdência Social, 50% do salário que ele faz jus mensalmente. Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de qualificação, o empregado fará jus aos benefícios. Salário não, mas benefícios sim. Tipo Unimed, Uniodonto, seguro de vida. Se ocorrer dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão contratual ou nos 3 meses subsequentes, o empregador pagará ao empregado, além de parcelas indenizatórias, multa a ser estabelecida em convenção coletiva ou acordo, está previsto multa também. Durante a suspensão do contrato, não for ministrado curso ou programa de qualificação profissional, o empregado permanecer trabalhando, para o empregador ficará descaracterizada a suspensão, quer dizer, tu suspendeu o contrato para o cara ir fazer um curso, o curso não saiu, suspende a suspensão, volta a trabalhar, volta tudo ao normal. O prazo limite fixado no caput poderá ser prorrogado mediante convenção ou acordo coletivo, só se o sindicato concordar. Se o sindicato não tiver de acordo, não tem prorrogação. Pessoal, até aqui tudo certo, é legislação, é uma coisa chata, mas assim, o contrato interrompe quando? Quando o contrato é interrompido, o funcionário faz jus. Vocês têm que lembrar assim: contrato interrompido, atestado médico. Eu, por exemplo, fiquei quinta-feira à tarde, sexta-feira de atestado. Interrupção do contrato. Eu vou receber o meu salário por esse 1 dia e meio? Vou receber. Meu contrato foi interrompido porque eu estava de atestado médico. Suspensão do contrato. Falta disciplinar grave ou a pessoa foi presa. Entrou de licença maternidade. Deixa eu pensar o que mais. São inúmeras, eu estou com tanta coisa na minha cabeça que agora falhou, mas a interrupção também cabe para férias, faltas como atestado, que eu falei, licença maternidade por quê? Porque é a empresa que fica pagando e compensando do INSS. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tem alguém aí? Tô aqui. Tudo certo, Bruno. Medidas disciplinares e justa causa. Medidas disciplinares, vocês sabem que é a advertência. E quem nunca ouviu falar que 3 advertências, o funcionário pode ser demitido por justa causa. Só que aí, pessoal, tem uma coisa muito. O que eu costumo dizer para a diretoria lá na empresa, isso é muito perigoso, tá? Porque para mim fazer uma rescisão por justa causa e não cometer uma arbitrariedade, não cometer um equívoco, não cometer um erro, eu preciso ter provas. E eu preciso ter provas contundentes. Contra fatos e dados não há argumentos, né, pessoal?
Então, eu estou acusando um funcionário de andar em alta velocidade com o veículo da empresa. Por ele andar em alta velocidade com o veículo da empresa, ele provocou um acidente de trânsito no qual ele colidiu em um motoqueiro e o motoqueiro morreu. Eu preciso ter prova do rastreador do carro, mas para mim acessar o rastreador do carro, imprimir e botar isso como prova numa advertência disciplinar para uma justa causa, no contrato de comodato onde eu estou cedendo o carro da empresa para ele, precisa constar uma cláusula que a empresa tem livre acesso ao rastreador do veículo para saber onde ele está, em que velocidade ele anda, porque senão eu estou, mesmo que o carro é da empresa, invadindo a privacidade. Tá? O carro é da empresa, mas eu vou olhar o rastreador para saber aonde a Kátia está, eu estou invadindo a privacidade. Tem regras para o uso do carro? Tem regras, mas eu não posso usar o rastreador como prova contra ela, simplesmente. Kátia, no teu horário de trabalho, tu foi para o motel e eu vi no rastreador. Era meu horário de almoço e tu não tinha que olhar o rastreador no meu horário de almoço, tá? Mas é mais ou menos por aí, a gente precisa ter todo esse cuidado. Então, eu tenho a prova do rastreador, eu tenho a prova da polícia, eu tenho a prova do motoqueiro morto, eu tenho a prova do carro batido, e ele já tinha outras duas advertências. Ele tinha inúmeras multas de trânsito, ele tinha advertência por incontinência de conduta ou mau hábito, vivia chegando atrasado, marcava e não ia no cliente, entre outras situações que tinha. Então, eu fiz a terceira, que foi a do acidente de trânsito, e ele foi desligado da empresa por esse motivo. Ai, isso aqui tá no lugar errado. Será que eu subi? Eu acho que eu apertei no lugar errado, literalmente. Advertência, então. A advertência, ela é um aviso que a gente dá para o empregado para que ele tome conhecimento de que ele cometeu um ato ilícito, de que ele cometeu um erro. Por exemplo, tem lá na empresa aquele funcionário que o horário de trabalho dele é a 1h30. E todo dia ele chega a 1h40, 1h42, 1h45, 2 horas, e tu chama ele e conversa. Fulaninho, isso gera impacto negativo nos demais colegas do setor, então eu gostaria que tu cumprisse o teu horário de trabalho, qual é a tua dificuldade, vamos fazer uma alteração, por que tu não consegue cumprir o horário de trabalho? E aí ele te justifica, é porque no horário do meu almoço, que é 1h30, eu vou para a academia malhar. E depois que eu malho, eu preciso tomar banho, porque eu fico muito suado, e ainda eu tô com fome, eu preciso almoçar, por isso eu chego atrasado. E eu com isso, né? Vai malhar sábado, vai malhar de noite, vai malhar de madrugada, mas não vai malhar no teu horário de almoço que tu vai chegar atrasado. Eu notifiquei, eu conversei com ele, eu falei sobre isso e ele voltou a fazer no dia seguinte. E eu acompanhei o ponto durante uma semana e ele seguiu fazendo, chegando atrasado. Para não entrar no perdão tácito, gurias, é assim, eu cometi um erro hoje, grave, e o meu líder tomou ciência só na manhã seguinte. Na manhã seguinte, de imediato, assim, precisa aplicar a advertência disciplinar. Se amanhã o meu líder tem reunião o dia inteiro e ele tem outros afazeres para fazer e ele não tem tempo de aplicar a advertência, ele deixa para quarta, perdão tácito. Passou, escorreu, passou 24 horas, perdeu o time do negócio, tu vai falar quarta-feira com a pessoa de uma coisa que ela fez segunda-feira, ela ainda vai olhar para ti a lei, ela sabe que errou, sabe por que errou, mas ela vai fingir demência legal, vai dizer que não sabe do que tu tá falando, não fez isso, não foi ela, e tu já perdeu o time, tu perdeu a prova e tu não tem mais nem as testemunhas, porque até as testemunhas vão fingir demência e dizer que esqueceram do que aconteceu. Então, a rescisão por justa causa acontece depois da terceira advertência, mas lembrem-se, guardem prova. Eu tive uma situação de uma funcionária em uma outra empresa que eu trabalhava,
que quando tinha feriadão e ela pedia folga e ela não ganhava, ela ganhava atestado médico. Só que em uma dessas folgas, uma colega disse assim: "Ah, fulana tá doente, bem doente mesmo", e pegou o Facebook e mostrou pra gente as fotos dela curtindo a praia, tomando caipirinha. E então, quando ela voltou, eu já estava com todas as fotos impressas. Quando ela viu que as colegas viram, ela excluiu, mas aí eu já tinha impresso todas as fotos e eu estava com a advertência disciplinar pronta para ela assinar, porque ela mentiu uma doença, ela não estava doente. Ela pediu folga porque ela queria viajar, ela não ganhou folga porque tinha muito trabalho, precisava dela, então ela arrumou um atestado médico para ir para a praia. E olha que o povo faz, viu, pessoal? Eles tentam mesmo disso. Eu revisei tudo isso aqui. Suspensão disciplinar atua como uma penalidade dada ao empregado como uma medida mais drástica. Por exemplo, tu dá uma advertência verbal, tu dá uma advertência por escrito e tu pode notificar, olha, se isso voltar a acontecer, eu vou te dar uma suspensão. Aí tu manda o cidadão ficar em casa na cadeirinha de pensar por uns 2, 3 dias, uma semana, 15 dias, o que tu achar necessário, de acordo com a gravidade do que esta pessoa cometeu. E tu pode descontar estes dias do salário. Ele não faz jus ao salário quando está suspenso por falta grave, tá, pessoal? Só quando é interrupção por atestado. Essa falta terá que ser bastante grave, pois haverá prejuízo ao empregado e ao empregador. Ao empregado, prejuízo salarial, e ao empregador, prejuízo porque vai faltar uma mão de obra para trabalhar naqueles dias. Esses dias que o funcionário fica suspenso, que a gente desconta do salário, tem prejuízo do salário, desconta inclusive o DSR. Vocês sabem que quando o funcionário falta por um período integral na empresa, é descontado o DSR, que as pessoas chamam de domingo, né? Então, tu falta 8,48 e ainda desconta mais 7,20, que é o repouso do domingo, por não ter trabalhado, porque estava suspenso. A suspensão deve ser aplicada de maneira moderada para ser justa, não sai aplicando para todo mundo. Se o motivo alegado for injusto ou duvidoso, poderá o empregado pleitear ao juiz o seu cancelamento. O juiz vai analisar o assunto, determina o cancelamento da suspensão, quer dizer, o empregado. É bem assim, pessoal, é muito cuidado que a gente precisa ter quando vai fazer uma advertência disciplinar por escrito ou uma suspensão. Precisa ter provas contundentes. Contra fatos e dados não há argumentos. Aí o bonequinho vai lá na frente e fala: seu juiz, eu não fiz nada disso, eu não bati o carro, eu não bati na minha coleguinha. E o juiz fala: ah, é verdade, tu é uma rica de uma pessoa, tu vai voltar a trabalhar e ainda por cima eu vou multar o teu empregador. E aí, além dele não poder perder o salário, a gente tem que pagar, não pode descontar as faltas, não pode descontar o DSR, tem que pagar todos os impostos, ainda a empresa é capaz de ter que pagar uma multa. Então, pessoal, a advertência disciplinar, por favor, tenham provas contundentes, foto, relatório, e-mail, WhatsApp, Skype, ligação de telefone, o que tiver de prova que puder usar é importante, porque pode virar dano moral se a empresa não tiver prova. Então, é muito mais fácil. Eu prefiro trabalhar nessa linha. Chama, faz uma conversa de alinhamento entre o RH e o líder do setor e o funcionário, uma conversa de alinhamento, de correção de postura, e se não adiantar, dá uma advertência para dar um susto. Mas muitas vezes essa pessoa já está tão mal intencionada porque ela quer ser demitida que às vezes é melhor mandar embora. Só que aí tu solta uma outra corda perigosa, né? E os outros começam a aprontar para querer ser demitido também.
Requisitos essenciais. O empregador deverá observar determinados requisitos. A atualidade da punição. A punição deve ser imediata, aquilo que eu falei para vocês do perdão tácito. Se não for imediata, ela perde a validade, não adianta mais querer dar a advertência. Unicidade da pena. O empregador tem direito de aplicar uma única vez a punição referente a um ato faltoso. Não pode aplicar primeiro uma advertência e depois uma suspensão por uma única falta cometida. Quer dizer, vocês vão dar uma advertência por escrito, porque o cara está chegando atrasado toda hora. Ok, passou um mês, passou 2 meses, ele continua fazendo isso, tu vai dar uma outra advertência. O que tu não pode fazer é pegar o cidadão que está chegando atrasado, dar uma advertência e uma suspensão, as duas junto, não pode, é uma de cada vez, é uma punição por vez, bate de leve, bate de pouquinho, não bate de vez. E proporcionalidade, impera o bom senso do empregador para dosar a pena merecida. Então aqui eu sempre volto a falar, tenha provas, não façam sem provas. Vale o WhatsApp, vale Skype, vale e-mail, vale foto de rede social, vale tudo para provar rastreador de carro, o que conseguir juntar de prova para não reverter em dano moral, tá? É muito fácil hoje em dia ir lá chorar e dizer que é uma família para sustentar e não teve a intenção e o juiz passar a mão na cabeça. Dependendo da vara que cai, dá ruim. Considerar o seguinte, o passado funcional do empregado, se ele já cometeu outros fatos, outros delitos, os motivos determinantes para a prática da falta, se ele se atrasou por motivos médicos, motivo de saúde dele, da família, da filha, da esposa, da mãe, do marido, é de se relevar. Mas nessa situação que eu contei para vocês, está faltando porque está indo malhar e precisa tomar banho e almoçar, por favor, né? Horário de almoço, tu faz o que tu quiser da tua vida, mas se tu vai malhar, reduz, não faz 1 hora, faz 40 minutos, faz 30 minutos, diminui para não impactar no teu trabalho. A condição pessoal do empregado, grau de instrução e necessidade, não dá para a gente pegar uma pessoa que é só alfabetizada e querer aplicar o rigor da lei sem explicar para ela, né? Às vezes eles não são alfabetizados, mas eles sabem mais de lei do que a gente, tá? E quando houver rigor da pena ou advertência e acontecer ou o funcionário se sentir humilhado na presença de clientes, colegas ou qualquer coisa, pode ensejar em uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Como é que isso funciona? Eu vou lá no juiz e digo assim, olha, eu não quero mais trabalhar nessa empresa porque não é mais bom para mim. Eu passei por uma humilhação e eu quero uma rescisão indireta do contrato de trabalho por culpa do empregador. Ele provocou uma rescisão de contrato contra mim pela maneira como ele me tratou. Isso existe? Existe sim, pessoal. Penas pecuniárias e transferências. Não se admite a instituição de penas pecuniárias, multas, exceto para atletas profissionais, e nem transferências punitivas. Efeitos no contrato individual de trabalho. A interrupção ocorre na hipótese de sentença judicial, cancelar a suspensão imposta, quer dizer, o juiz foi lá e cancelou a suspensão que eu dei. E o empregado tem direito ao salário dos dias parados, porque isso o juiz cancelou a suspensão, isso virou uma interrupção, eu tenho que pagar aqueles dias que eu suspendi ele. E a suspensão ocorre no caso do tribunal não proceder o cancelamento. Eu dei uma suspensão disciplinar para um funcionário, ele foi reclamar com o juiz olhou, eu apresentei as provas e ele disse, não, Lu, tu tá certa, ele tá suspenso mesmo e é isso aí, não tenho o que fazer. A duração da suspensão, então, de acordo com o artigo 474, não pode ser superior a 30 dias, sob pena de isso se reverter em uma rescisão injusta, uma rescisão por culpa recíproca. A recusa do empregado em receber a penalidade. Eu vou dar uma advertência disciplinar e o funcionário não quer assinar a advertência
disciplinar. Mas eu tenho 2 testemunhas, eu preciso ter 2 testemunhas que viram o que o Joãozinho, o Pedrinho, o Alfredo, a Maria, o que a pessoa aprontou, o que ela quebrou, o que ela fez de errado. E estas pessoas vão assinar a advertência disciplinar como testemunhas de que elas viram o ato ilícito que esse empregado cometeu. Precisa constar o nome completo das pessoas que estavam presentes, que viram, que assistiram, a data, e eu acho importante colocar também o CPF das testemunhas que vão assinar a penalidade. As testemunhas precisam saber do ocorrido ou ter sido testemunha oculares, podem ser testemunhas no processo. A assinatura é apenas para comprovação da carta de advertência. E as testemunhas estarão atestando de que aquele documento foi entregue naquela data, não tem nada a ver com o assunto que se refere. Eu sempre prefiro testemunhas que viram o ato ilícito, tá? Que se elas precisarem testemunhar a favor da empresa na Justiça do Trabalho, elas sabem do que está sendo falado. Quando a pessoa tiver menos de 18 anos, jovem aprendiz, eu não dou advertência para jovem aprendiz, quem dá é o SENAC ou o CIEE, eu notifico eles sobre a falta, sobre o delito, sobre o dano causado por esse jovem aprendiz, eles fazem uma notificação, o jovem aprendiz assina a notificação, chama o pai ou a mãe, o responsável que assinou o contrato, assina essa notificação também, essa advertência, e o RH da empresa também precisa assinar a advertência. Então, sim, existe advertência para jovem aprendiz. Posso demitir jovem aprendiz? Pode, por justa causa. Do contrário, só no término do contrato. O artigo 482, causas de rescisão de contrato de trabalho pelo empregador. Ato de improbidade, o funcionário cometeu um delito grave, está cometendo corrupção, está levando bola do fornecedor, incontinência de conduta ou mau procedimento. Eu normalmente uso na letra B, incontinência de conduta ou mau procedimento, para a advertência, quando são faltas sem justificativa, quando é bate-boca na sala de aula é boa, né? No ambiente de trabalho, quando tem discussão, quando são atrasos frequentes, aí eu uso incontinência de conduta ou mau procedimento. Negociação habitual ou por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, eu vou estar negociando lá com outras pessoas. Condenação criminal do empregado. Desídia do desempenho de suas funções. Aqui na desídia também cabe as faltas, atrasos não justificados. Embriaguez habitual ou em serviço. Quer dizer, o cara vem trabalhar bêbado ou durante o horário do expediente ele bebe. E violação do segredo da empresa. Eu conto para a concorrência o que eu não deveria contar. Indisciplina ou insubordinação, o meu líder chama atenção e eu mando ele se catar. Abandono de emprego. Abandono de emprego acontece quando, pessoal? Mais de 30 dias. 30 dias ou mais, abandono de emprego. Ato lesivo à honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa. Ofensa física, salvo em legítima defesa. Eu vou chegar lá no estoque, vou olhar para a cara do fulano, não vou com a cara dele e vou dar um socão nele. É um ato lesivo à honra e à integridade física dele, e eu posso, inclusive, ser demitida por justa causa sem advertência disciplinar, porque eu cometi uma ofensa física, eu cometi uma lesão física contra o meu colega. Ato lesivo da honra ou boa fama, repetir. E a letra E, jogo de azar no ambiente de trabalho. Constitui igualmente justa causa para a dispensa do empregado, prática devidamente comprovada em inquérito administrativo contra o Serviço Nacional, contra a Segurança Nacional. A indisciplina ocorre quando o empregado desrespeita as ordens, normas, portarias, circulares, diretrizes gerais da empresa,
Normalmente as empresas têm um manual de conduta, um código de ética, alguma coisa assim, e quando o funcionário desrespeita este código ou esta norma, ele está cometendo um ato de indisciplina. E ele pode sim ser notificado, tanto verbalmente quanto por escrito, por isso. A insubordinação é caracterizado quando ocorre o descumprimento de ordens pessoais dada pelo chefe. Por exemplo, meu líder hoje pediu que eu pegasse a lista das 21 pessoas que vão participar da reunião amanhã e revisasse para ver quem eu poderia dispensar da reunião por ser um dia de pré-fechamento de mês e que ele não pode me autorizar a fazer uma reunião com todos os líderes da empresa em dia de pré-fechamento. Se eu respondesse para ela assim, era só o que me faltava, né? Na véspera da reunião, tu vinha me pedir uma coisa que há um mês eu programei. Não, eu tenho que, com toda a calma, paciência e serenidade, revisar a lista e ver se realmente tem alguém ali que não precisa participar dessa reunião. Então, todo cuidado é pouco. A gente precisa sempre tomar cuidado com todas essas situações que envolvem o funcionário, que envolve quando eu posso causar prejuízo financeiro para o funcionário, quando eu vou fazer uma suspensão, quando eu vou fazer uma advertência. Tem toda uma análise jurídica que a gente precisa fazer em cima disso. Não é simplesmente sair dando advertência. Ah, eu quero uma advertência para o fulano. Não. Por que tu quer? O que ele fez? Me conta. Tem prova? Eu levanto todos os fatos, todos os dados, eu converso com o líder, eu converso com os colegas, eu faço uma investigação. Não chega a entrar no perdão tácito, porque eu não dou tempo, eu ajo rapidamente, mas normalmente eu consigo resolver com conversa de alinhamento para corrigir. E 95% dos casos a gente consegue corrigir as pessoas, tá? Hoje teve uma colega lá na sala, eu pedi para chamar ela, minha colega chamou ela trabalha em outro setor e ela está de aniversário no mês de junho. E ela entrou em contato com a minha assistente e pediu para não colocarmos o nome dela na lista de aniversários, porque ela não gosta de comemorar, não gosta que essa data seja lembrada. E eu chamei ela para entender por quê, né? Ela entrou na sala, para vocês terem uma ideia, e hoje aí eu me dei conta, cara, eu sou muito rabugenta. Eu devo ser muito rabugenta, não tem explicação. Ela entrou na sala e aí eu disse para ela, vem sentar aqui pertinho de mim, sou eu que quero falar contigo. Ela travou na porta. Tu? Ela disse, mas o que foi que eu fiz? E eu disse, não fez nada, só te chamei porque eu quero conversar contigo. E aí eu abordei o assunto falando de outras coisas, falando de um evento que nós fizemos na empresa, como foi legal, o que ela tinha achado, se ela tinha gostado. Faz pouco tempo que ela está na empresa, ainda não cumpriu os 90 dias de contrato. E aí eu consegui chegar e abordar a questão do aniversário dela e falar de quanto é importante nós fazermos aniversário. E quando a gente terminou, ela fez assim, como é bom falar contigo, porque às vezes eu olho para ti no corredor, eu dou bom dia, tu responde bom dia, mas é tão frio, a gente tem até medo de dar bom dia para ti, às vezes tu tá tão sério. Eu pensei, cara, quando ela saiu da sala, eu falei para minha colega assim, eu sou muito rabugenta, as pessoas têm medo de vir falar comigo, não é possível. Ela disse, eu já te falei, tem o pai e tem a mãe, tu é o pai, tu é rabugenta, tu que chama atenção, tu que puxa a orelha, eu sou a mãe, eu sou boazinha, tu morde, eu assopro. Mas é mais ou menos assim que funciona. Por isso eu não chamo as pessoas. A minha colega que chama, vem aqui no RH para falar comigo e tal. E aí, quando eles chegam lá, eles descobrem que é para falar comigo, mas porque quando eu chamo, ou eles já vêm morrado de medo, ou eles inventam que estão ocupados e não vêm. Então, eu mando a Fábio chamar, mas eu não queria causar essa sensação nas pessoas. Eu não causo isso em vocês, né, gurias? Eu voltei para casa bem reflexiva hoje, pensando, gente, será que eu sou tão chata assim?
Ela é fria nas mensagens, assim, eu acho. Ah, eu sou. Eu acho. Mas de burro, nada a ver, já acostumei, sabe? Sou muito di É isso, é direto, eu assim. sou muito direta e objetiva, Jane. É isso aí. Eu vou ser mais carinhosa, vou começar a te mandar coraçãozinho agora, tá? Tá bom. Sou pisciana. Não, mas bem de Eu boa, já entendi sou. que é o Tu é jeito, assim, que a senhora é pisciana? bem objetiva. Sim. Eu sou Capricórnio ascendente em peixes. É. Viu, ó, tem um lado bom. Eu acho que um pouquinho, né? Tá bom, gente. Por hoje, então, era isso. Eu espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Eu espero que vocês não vão sair aplicando advertência em todo mundo, que vocês tomem cuidado com isso. E valeu pelo feedback, já vou ser mais carinhosa com vocês, vou ser um pouco menos objetivo, vou mandar uns coraçãozinhos. Tá bom, Flor. Vou precisar me esforçar para isso, tá? Mas eu vou fazer. Era isso. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Beijo. Boa noite. Boa noite.